Vamos lá, então. Vitor, tu quer fazer a abertura ou quer que eu faça? Eu posso tentar. Ler texto é difícil para mim, viu, gente? Parece não, mas é. Então vamos Vai. lá para uma abertura oficial, né? Tenho fé que tu consegue. Bora. Confia. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma ação da segunda semana Independência e Arte, realizada pelo Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Territorial e Agroecologia da Universidade Federal da Paraíba. Meu nome é Vitor Hugo, eu sou aluno da UFPB e extensionista do NEDET e vou mediar essa ação em conjunto com os meus colegas Henrique Castilho e Rayane Maiara. Seguindo a nossa programação, damos início agora à nossa mesa redonda com o tema Conhecendo a Podosfera Agroecológica. Agradecemos a presença do professor Fernando Ferreira de Moraes, que atua no Departamento de Sistemática e Ecologia na Universidade Federal da Paraíba e é coordenador do Laboratório de Botânica Aplicada à Agroecologia, LABOA, e da discente do curso de Ciências Biológicas, bacharelado, Gabriela Gonçalves, bolsista e cofundadora do LABOA. Iniciaremos com a fala do docente, seguida da fala da discente, e após abriremos para um debate, dúvidas e outras questões. Pedimos que mantenham seus microfones desligados para que não haja interferência ou microfonia. Lembramos também que o chat permanecerá aberto para interações durante toda a fala, assim como para fazer questionamentos e dúvidas. Com a palavra, professor Fernando Ferreira de Moraes. E aí, gente, boa noite. Depois de uma apresentação dessa, né, o que a gente fala? Gente, muito bom, né, estar com vocês aqui. Seria bom ver todo mundo aí, né? Só tô... Gabriela, aparece aí, Gabriela. Gente, quando vocês colocaram lá, vamos conversar sobre podosfera, né? Eu falei, meu Deus, que palavra é essa? Estão me xingando e eu não estou sabendo, né? Porque, assim, esses nomes são novos, né? Pelo menos para mim são nomes novos. A gente não ouvia falar de live, de Meet, de Zoom, né? Era, no máximo, uma videoconferência. Não era assim que há pouco tempo a gente ouvia? E aí, de repente, né, o mundo vira essa pandemia, né? Que logo se torna uma sindemia, e a gente necessita reestruturar a forma de comunicação. E a gente vem aí para a telinha do computador, para a telinha do celular, onde a gente vem fazer a nossa comunicação com a família, com o nosso vizinho, né? Com os estudantes, com os agricultores, né? No meu caso, e é por aí, né? Mas o interessante disso tudo é que a gente aprendeu coisas novas também, né? Então, a pandemia nos trouxe aí bons ensinamentos, né? E aqueles ensinamentos que a gente achava que não era político, a gente também pôde aprender, né? Nós tivemos condições de aprender um pouco mais do que é o papel, por exemplo, de um gestor público, né? A responsabilidade do gestor público quando vai à mídia falar alguma coisa, né? E nós, professores, professoras, educadores, educadoras, estudantes, né? Todos nós também temos uma responsabilidade de nos comunicar, tá? Comunicar e sempre nos comunicar pautados com a ciência, né? Então, quando a gente vai para a nossa sala de aula, a gente busca o que está em evidência, né, e o que tem uma comprovação científica para que a gente faça a nossa comunicação. Então, Henrique, Vitor, né, Gabriela, Rayane, que está aí também, Camila, Felipe, os demais colegas, né, nós estamos sempre nessa prerrogativa de dialogar a agroecologia numa perspectiva científica, né? A gente sabe que existem outras premissas agroecológicas,
Mas, dentro da academia, a gente precisa tratar a agroecologia como uma ciência. A gente não pode esquecer disso. Né? Eu gosto muito de ler textos do professor Caporal, por exemplo, que ele fala, né, que a agroecologia não é tudo. Não é tudo que é agroecologia. Mas o que é agroecologia, a gente tem que saber pautar bem. E pautar a agroecologia dentro da academia é saber que a agroecologia precisa ter ciência. Sem ciência, a gente não faz agroecologia. Tá joia? Então, acho que é por aí. Né? Eu sou o professor Fernando, coordeno o Laboa, como o Vitor falou. E aí, durante o bate-papo aqui, a gente vai conversando e explicando um pouquinho mais. Tá joia? Agora, quem que fala? Gabriela, pode falar. A gente espera. Certo. Então, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Gabriela, como vocês falaram. Eu sou bolsista do Laboa desde o ano de 2020, que foi quando o Laboa surgiu, coordenado pelo professor Fernando. E está sendo uma experiência única, o projeto em si, o Laboa, está no Laboa, porque em meio à pandemia, estamos ainda trabalhando com a ciência, ainda estamos investindo nos projetos científicos voltados para a agroecologia. E apesar de todas as barreiras, estamos tentando superar cada vez mais com novas estratégias. E é basicamente isso que o podcast, as produções de vídeos e também a utilização das redes sociais tem permitido com que a gente continue a desenvolver esses projetos. E vai ser basicamente isso que a gente vai falar hoje, um pouco da nossa experiência. O Laboa é um laboratório recente criado, né, como o professor falou. Então, estamos descobrindo, junto com todas as dificuldades, como superar e como poder alcançar o nosso público e até mesmo alcançar um público além. E acredito que é basicamente isso que a gente vai estar falando hoje aqui. É basicamente tudo que a gente tenta falar todo esse tempo, todos esses anos, que é tentar explicar onde é que a gente trabalha, o que é que a gente faz. E para centrar mesmo assim nessa mesa é para a gente falar sobre essa podosfera. Mas o que é podosfera, né? O professor Fernando até levantou agora o que é. Eu sou preguiçoso, mas eu também sou inteligente e tenho acesso à internet. Aí eu encontrei aqui na famosa Wikipédia, sabe? Tão cancelada pelos cientistas, sabe? Pelos acadêmicos. Mas assim, ó, para explicar o que é podosfera, é o nome que se dá à nosfera, composta por 2 ou mais podcasts. Para simplificar isso. Então, quando a gente tenta criar uma mesa falando, conhecendo a podosfera agroecológica, a gente precisa de mais de um podcast para ser uma podosfera. Então, é nesse momento que eu, Vitor Hugo, estudante de artes visuais, me divido em 2. Porque eu participo tanto do podcast do NEDET, né, nessa parte de produção, apresentação e por aí vai, mas também estou criando, junto com um coletivo que faço parte, que é o Mitose, que é o nome de ideologia, é engraçado isso, né? O podcast que é Ecos da Feira. E aí, cada um, acredito aqui, que tem uma vertente totalmente diferente do que se falar sobre agroecologia. E aí eu vou começar falando do Ecos da Feira, que a gente tenta falar com todos os atores da feira agroecológica. E esses atores não são só os feirantes. Então, a gente já começou falando com o extensionista, que faz ações de educação do campo, ou seja, que vai rebater em algum momento nesses feirantes. A gente também falou com artistas que moram no campo, mas não conhecem a feira, então são não visitantes. Eles também influenciam na feira, do porquê não visita, porquê não conhece, mas você é do campo, sabe? Cria esse diálogo independente, sabe? Cada um no seu canto, e aí eu vou tentando costurar a partir desse emaranhado que é
a feira agroecológica, que é a agroecologia, quer falar sobre cultura, quer falar sobre cultura em diversas esferas, mas eu paro por aqui para Henrique falar sobre o podcast do Nedé. E obrigado a todos que estão aqui. Então, bora lá. Vamos começar por algum lugar, que é difícil, né? A gente sempre pensar e formular, né, uma trajetória. Mas é como o Vitor disse, né? A gente está trazendo uma podosfera inovadora, né? Porque a gente está partindo da premissa de que estamos falando e divulgando a agroecologia, né? Então, tanto Ecos da Feira, quanto o Nedete, quanto, né, o Laboa, tá aí talvez, não sei, né? Sendo até meio que pioneiro em trazer essas temáticas totalmente pautadas na agroecologia, né? Mas é um jeito inovador da gente falar de agroecologia, né? O professor Fernando colocou essa questão lá no início, que é algo que eu, enquanto extensionista, percebi muito isso, né? A gente, nesses quase já 2 anos de pandemia, a gente se reinventou, não foi nenhuma nem 2 vezes, a gente se reinventou diariamente, né? Então, todos os dias uma novidade, e às vezes coisas pequenas, mas que fazia a gente quebrar, né? E ainda estão fazendo a gente quebrar a cabeça de uma forma, como a interface do Meet, por exemplo, que, gente, eu perdi as contas de quantas vezes a interface do Meet mudou do ano passado para cá, né? E criar um podcast foi uma experiência, particularmente para mim, totalmente inovadora. Então, basicamente, o podcast, né, ele é uma conversa entre pessoas, né, que vai trazer alguma informação, alguma formação, algum conteúdo específico, né, e isso vai ser de forma sempre dialogada. E aí, um belo dia, nós, que somos do NEDET, descobrimos que o acesso às professoras a qual nós estávamos trabalhando, que são professoras que têm um acesso bem estrito à internet, né, a gente precisava encontrar uma forma de se comunicar com elas, né, sem que elas tivessem que estar aqui no Meet, porque foi, né, uma dificuldade muito grande, até que hoje muitas delas já têm internet de uma outra forma, até porque, né, estamos falando de capitalismo também, de alguma forma, né? E as empresas de internet deram seu jeito de chegar em alguns lugares, né? Com essa questão da pandemia, enfim. E aí, no início foi bem complicado, né? E aí a gente, vamos fazer um podcast. O podcast é um áudio de conversa. É um áudio de conversa e que a gente vai levar, né, essa formação para as professoras de uma outra perspectiva. E aí iniciamos a nossa trajetória o ano passado. Eu me recordo que a primeira convidada foi a professora Andréa Escarião, que ela é do departamento de psicopedagogia, e a gente ficou 2 horas, acho que foram um pouco mais de 2 horas com ela, conversando, e a gente ficou assim, meu Deus, era para gravar 15 minutos de áudio e a gente ficou 2 horas. E a gente não tinha essa noção ainda, né, do que, como manusear isso, como conduzir, né? Enfim, são muitas coisas que a gente foi aprendendo com o tempo. E aí eu percebi que, com o tempo, né, a gente conseguiu construir e otimizar, né, o tempo, otimizar as perguntas, né, às vezes a entrevista de uma forma geral, e a gente foi construindo. Para as professoras, né, que era o nosso objetivo no momento, né, inicial, foi algo inovador também. Então, eu lembro que muitas delas ainda não tinham nem esse conhecimento. Às vezes a gente mandava no WhatsApp e elas achavam que era só um áudio.
né? Como a gente manda no WhatsApp, um áudio, né? E de fato era. Mas até que elas pegassem, né, esse novo ritmo, ainda foi um tempo também, como foi para nós. Mas é algo que deu muito certo, né? Construir o podcast, né, da UFPB foi algo que deu muito certo, assim. E a gente já está na 3ª temporada agora, né? Em todo episódio tem um convidado diferente. Então a gente convidou artistas, professores, especialistas, enfim, agricultores, né? A Ana do Coco, que a gente estava ouvindo aqui no começo, né? Que é do Quilombo do Guruji, e a Ana do Coco, né? E, enfim, conhecidíssima aqui, né? No litoral da Paraíba. Então ela mestra. Então foi assim algo fantástico, exatamente como o professor Felipe colocou agora, foi totalmente interdisciplinar, né? A gente conseguiu perceber, e é uma coisa que Vitor colocou, né, na outra mesa, né, da gente perceber a agroecologia como uma ciência relacional, né, como algo que a gente consegue relacionar com absolutamente tudo, né, e que às vezes até aquela coisa que a gente vê que, não, pera, aqui não sei se vai dar certo. Em algum momento a gente tem um estalo e percebe que, de fato, tá tudo ali, né, intrínseco de alguma forma. E hoje, já, né, com a 3ª temporada, a gente já conseguiu produzir outras mídias, né, digitais que possibilitam aí, né, o acesso a conhecer outras perspectivas da agroecologia, né, e eu, enquanto extensionista, falo que, assim, não foi só uma experiência como uma pessoa de fora, né, assim, como um terceiro, vou colocar assim, porque às vezes parece que eu mesmo tenho essa sensação, como se eu fosse uma terceira pessoa, né? Eu estou ali só fazendo uma entrevista e... Mas não, pelo contrário, a gente ainda aprende a fazer essa questão, né? Esse papel de entrevistador, do extensionista, do produtor, do pré-produtor e do pós também, porque depois tem um caminho também de divulgar e tudo isso, né? E é uma experiência que tem sido, assim, fascinante, né? E eu acho que eu já falei demais, mas basicamente eu acho que é essa trajetória, assim, bem resumida do podcast, né, da UFPB. Eu vou deixar, claro, os convidados falarem um pouquinho também da sua experiência e de como tem sido divulgar a agroecologia através das mídias e podcast, enfim. Vieram outras produções também, né, que a gente já está por dentro. Fiquem à vontade, professor Fernando, Gabriela. Pois é, gente. Se reinventar, né? Foi isso que a gente teve que fazer todo santo dia para poder lidar com os nossos projetos de extensão, lidar com as nossas aulas, né? Tivemos que aprender. E eu acredito que para nós, professores, né? Talvez tenha sido um pouco mais difícil para quem não trabalhava diretamente com a execução de nenhum tipo de mídia, né, divulgação de mídia e tal. E eu acredito que a maioria dos professores não trabalhavam dessa forma. Né? Se a gente fizer uma pesquisa aí, talvez 80%, 90% entra nesse rol aí, né? E talvez não. E eu estou dentro dessa estatística, né? Mas a gente se abriu para conversar com os jovens, né? A gente foi ouvindo as ideias, a gente foi ouvindo o que a mídia, né, televisiva vinha trazendo. Olha, tá tendo aí esse tal de podcast, né? Então, a nossa primeira ideia de falar sobre podcast, acho que Gabriela, Rayane pode até falar um pouquinho como foi a construção, porque elas ajudaram, né? Camila está aí também, que participaram desse processo. Mas a gente está indo além no sentido, assim, de não ficar só no podcast. Inclusive, fizemos, acho que 1 ou 2 podcasts, né? Outras formas de publicação nas redes sociais aí, que tem nos ajudado a divulgar a agroecologia. E também, eu até converso com vários agricultores e agricultoras que falar sobre a agroecologia no nosso espaço acadêmico, ele não significa
falar somente para fora, mas também informar aos nossos estudantes o que é a agroecologia. É importante que o nosso estudante ele conheça como ele pode atuar na sua profissão dentro das perspectivas agroecológicas. Ah, mas eu estou me formando em biologia, como é que eu vou trabalhar com a agroecologia? Né? Dialoga totalmente. Né? A biologia, inclusive, é base para que se tenha uma boa agroecologia pensada, sistematizada, né? Ecologicamente, biologicamente. A agroecologia se trata, sobretudo, de vida. Né? E aí a produção da vida ela é importante quando ela é considerada a biologia. Né? E aí é claro que a vida ela tem outras coisas, como você falou daí a dona Ana, né? Ana do Coco, porque daí você traz o aspecto da cultura, né? Você traz o social para dialogar com a agroecologia. E, ao mesmo tempo, gente, como é que a gente faz a agroecologia sem educação popular? Né? Não tem como você falar de agroecologia sem trazer as pessoas para dialogar o conhecimento que elas têm sobre as coisas, né? As coisas do campo, as coisas da cidade, as coisas do bairro, as coisas do rio, as coisas do mar. Né? Então, a gente precisa saber ouvir as pessoas para que, a partir dessa escuta, a gente possa também falar. Então, eu gosto muito de uma expressão da agroecologia, que é o diálogo de saberes. Né? Dentro da agroecologia, a gente fala muito em diálogo de saberes. Né? Então, esse diálogo de saberes, ele na minha visão, né, ele é importante. Então, se Gabriela puder falar um pouquinho como é que foi feito esse podcast, Rayane, Camila, né? Pode aparecer também, Camila. Sim, como o professor falou, né, a gente chegou a produzir 2 podcasts. O primeiro em si foi bastante complicado, porque era realmente tudo novo. Então, a gente não sabia quais ferramentas utilizar, como seria, o limite de tempo para não se tornar aquela coisa muito cansativa. Então, o primeiro foi uma experiência que a gente teve que serviu para melhorar para o próximo. O primeiro a gente falou sobre as nossas experiências na universidade, para influenciar as pessoas do campo para ir para a universidade e saber que há essa ligação entre o conhecimento que o professor falou, entre o conhecimento das ciências naturais com a agroecologia, e que pode dar um grande suporte. E o segundo, a gente falou sobre a própria agroecologia. Algo que é muito essencial, porque eu, antes de entrar na universidade, eu não conhecia agroecologia. Ouvi falar o nome só, agroecologia, mas não conhecia de fato o que era. Então, a minha experiência foi realmente à risca dentro do projeto, tendo que aprender, saber lidar com as pessoas, a ouvir também, e entender, como o professor falou, sobre a educação popular. E falar sobre a agroecologia tanto para os camponeses como para as pessoas da universidade, sua família, enfim. A diversidade é super importante, porque é um conhecimento que a gente não encontra assim em todo canto. Como o Henrique falou, não é comum a produção de podcast sobre agroecologia, a produção de vídeo. É algo que, se estiver sendo falado, junto com o agronegócio, sempre é isso. O agronegócio ele vai estar dominando no assunto e a agroecologia vem só dando uma pincelada. E muitas vezes é informado como a agroecologia é uma agricultura sustentável, só isso. E o agronegócio vem sendo falado em um texto gigantesco. E a gente está trazendo essa ferramenta, utilizando essa ferramenta do podcast para falar que a agroecologia ela vai além de uma produção ecológica. Ela trata sobre outros assuntos como a sociedade, o papel da mulher no campo, o papel da mulher na sociedade e tantas outras coisas. E é isso que a gente está tentando trazer para a universidade como uma representação do campo para a universidade. E é esse o papel central do Labor, é servir como uma ponte entre esses 2 campos, o campo acadêmico e o campo agrícola. E eu vou até compartilhar aí no chat o nosso podcast, que a gente está falando sobre agroecologia. Daqui a pouco eu compartilho.
A gente disponibilizou lá no Instagram e no YouTube, que a gente tem um canal. Por enquanto, só são essas duas ferramentas que estamos utilizando, porque as produções estão chegando agora. E outra ferramenta que estamos utilizando também, como eu tinha falado anteriormente, é a produção de vídeos. Tem sido algo bastante importante, além do podcast, por mostrar um atrativo maior para as pessoas, por ter uma imagem, enfim. Atualmente estamos falando sobre a água, fizemos algumas entrevistas com os docentes e também técnicos que são especialistas nessa área, mas também fizemos algumas entrevistas com os próprios agricultores. A gente foi na sexta-feira lá na UFPB, na feira da Ecovase, e fomos falar com os agricultores para saber o ponto de vista deles. E isso é bastante interessante, por mostrar o ponto de vista de um lado e do outro, e mostrar que muitas vezes tem a semelhança, apesar que alguns camponeses eles não têm uma formação de ensino superior, ou até mesmo uma escolaridade completa, mas eles têm um conhecimento prático, algo que a gente vê na universidade e na vida deles é algo cotidiano. E também vou depois disponibilizar no chat. E é basicamente isso que a gente tem feito. Ao longo de todo o projeto, a gente está tentando fazer literalmente esse diálogo entre a universidade e os camponeses. E é isso. É interessante quando a gente tenta falar sobre como atrair os ouvintes, né? E aí vai tentar buscar temas, outras formas de chegar a esse conteúdo. E assim, falando sobre o Ecos da Feira aqui, eu tento trazer isso com ilustrações botânicas. Eu não tive nenhuma aula de botânica e isso é muito engraçado. Então, tem muita gente que vem comentar depois, nossa, Vitor, tem nada a ver. Obrigado, alguém disse que não tem nada a ver. É isso que eu queria saber, eu não faço ideia do que eu estou fazendo. E aí a gente vai tentando melhorar. Mas, assim, eu não sei se as pessoas que estão assistindo isso, ou vocês que estão aqui presentes, já viram o Instagram do Ecos da Feira? Porque, assim, a gente coloca uma questão que é a central do podcast, que é como atrair, né? A questão relacional da gente é quem é você na feira? E essa pergunta é o que eu faço aqui a vocês. Quem são vocês na feira? Quem são vocês na agroecologia? Essa pergunta é muito difícil. Quando a gente coloca isso no podcast, fica... Henrique mesmo, que a gente entrevistou, se não me engano foi o primeiro, Henrique tremeu na base. É muito difícil essa pergunta. Quem é você na feira? Você vai... Peraí, quem sou eu? O produto agroecológico final? Quem sou eu na agroecologia, pensando na extensão universitária ou pensando na educação do campo? E aí esse tipo de questionamento que a gente tenta levar para o ouvinte é o que faz mover essa roda da agroecologia em si, sabe? Não é só o conteúdo, mas é como levar o conteúdo. Isso é muito interessante. E aí eu pergunto a vocês, né? Como é que é esse pensamento, né? Esse planejamento, esse diálogo pré-produção para atrair os ouvintes? Boa sorte. Podem falar, pode falar também, Camila. Eu vou começar só para as meninas também falarem um pouco. Realmente, obrigada pela boa sorte, porque é complicado. Tem que... Para falar sobre isso é bastante complicado, porque é uma elaboração em conjunto. Como o professor Felipe falou, a gente tenta tratar sobre assuntos interdisciplinares para não se tornar, além da agroecologia ser interdisciplinar, também o foco é para não se tornar aquilo que... chato, digamos assim, é chato, a palavra certa. A gente tenta tratar algo que é o cotidiano dos camponeses, que é o nosso público-alvo central mesmo, mas também alcançar as outros que estão ao redor ouvindo a gente. Então, a gente elabora um roteiro voltado para questões que são do cotidiano dos camponeses para poder mostrar que as ciências biológicas, as ciências naturais estão no cotidiano deles. É basicamente isso. Se as meninas quiserem completar. Camila colocou no chat, né?
que não é uma tarefa exatamente fácil, porque tudo tem que ser pensado, de fato. É questão de interação, saber elaborar um roteiro de fácil entendimento. Compartilho demais, porque foi essa questão de levar, né? Como vamos falar sobre isso? Né? Para a gente também, Bernadette, foi uma situação complicada, porque como que você apresenta para uma pessoa que nunca ouviu um podcast, você apresenta um podcast de uma forma que faça com que ela goste de ouvir aquilo, que ela se sinta atraída. Você só tem uma chance, literalmente você só tem uma chance, porque se na primeira vez que a pessoa vê, ela não gostar, ela dificilmente vai voltar. Então a gente ficou tipo, meu Deus, vamos lá. Qual é a nossa ferramenta do momento? É o teatro. E tanto que a gente criou o podcast todo pautado no teatro. Então né, a gente elaborou um roteiro, elaborou, né, pequenas sketches, pequenos micro quadros, né, falando nessa perspectiva do teatro, né? Então a gente trouxe nomes como Procênio, por exemplo, que né, uma parte do teatro físico, e a gente trouxe ele como sendo a nossa principal fonte aí, nosso principal espaço do podcast. Mas, assim, ainda assim, a gente ainda ficou muito com o pé atrás, porque é muito complicado, né? E aí a gente foi buscando outras maneiras. Então, os convidados, eles eram literalmente convidados a jogar com a gente. O teatro, ele é um jogo, né? E um jogo cênico. Então, literalmente, eles eram convidados a participar, a contracenar com a gente, fazer pequenos jogos, né? E foi assim. Acho que, por enquanto, foi o nosso bingo. Foi aí onde a gente conseguiu, inclusive, desenrolar. Né? Henrique. Sim, professor, pode falar. E uma coisa, né? É a preparação que a gente não tem, nós, no caso, biólogos do nosso curso, na nossa formação acadêmica mesmo, algo que nos ensina a fazer qualquer coisa desse tipo. Por mais que a gente aprenda a fazer a técnica de fazer um áudio, né, um podcast, um vídeo, tranquilo, editar uma coisinha, a gente pode até fazer como estamos fazendo. Agora, o planejar, para nós, eu acho que talvez seja o passo mais difícil. Entende? Então, a gente vem fazendo a partir de um conhecimento empírico e talvez falando um pouco aquilo que a gente quer ouvir também. Né? O que eu gosto de ouvir sobre a agroecologia? Né? A Gabriela trouxe aí o podcast falando das experiências delas, né? Enquanto mulheres, estudantes, né? E qual é o papel dessa jovem mulher que entra na universidade com todos os desafios, né? E vence? Chega ao final do curso, né? Faz extensão, faz pesquisa. Como é que é isso? Então, eu achei muito legal que isso foi uma sugestão delas. Não foi eu, enquanto coordenador, que cheguei e pedi para, vamos fazer tal coisa. Não. Elas, professor, a gente podia fazer, falando da gente, da nossa experiência e tal. Eu falei, gente, fiquem à vontade. E eu dou toda essa liberdade, lógico, né? A gente orienta na medida do que a gente sabe, do que a gente pode orientar em termos conceituais, mas em termos de fazer acontecer, são essas jovens que estão aí, né? É o jovem que está dando esse pulo muito grande, né? Esse avanço na formação acadêmica deles. E aí, gente, quero chamar uma atenção aqui muito grande, né? Chamar a atenção no sentido de mostrar o papel, né, da academia na formação das pessoas. Então, esse podcast, que Gabriela vai deixar aí o link, né? Todo mundo pode acessar, traz justamente a experiência, né, da Camila, da Rayane, da Gabriela, de outras colegas, né, mostrando aí esse jogo, né, o que é estar na universidade,
como é chegar na universidade, a marmita esfriar, não tem o RU, né? O dinheiro para ir de ônibus é curto, né? E para quem chega na universidade não tem uma bolsa, né? Então, como é que a gente dialoga essa conversa, dialoga esse assunto com quem está do outro lado, que a gente nem sabe quem vai ser, né? Pode ser um filho de agricultor, mas pode ser alguém da cidade também, né? Então, acho que é legal isso, sabe? E é uma característica do podcast que eu acho que não pode deixar de ter, é ser curioso e ser engraçado. Eu acho que o podcast, ele não pode deixar de ser engraçado, ele tem que ter aquela brincadeira, né? Se ficar muito sério, as pessoas, esse negócio está muito enjoado, e vai porque as pessoas querem imediatismo, querem informação agora, nesse momento. E aí o podcast, ele tem que ter esse jogo de cintura, né? Esse jogo de cintura, de chamar a pessoa para o que vem daqui um segundo, 2 segundos, 30 segundos, 2 minutos, pronto. Né? Então, algo muito longo também fica monótono, né? Como Camila colocou aí, né? Eu acho que seria mais ou menos por esse rumo, né? Agora, eu quero falar uma outra experiência também, Henrique, que nós estamos fazendo, não só com os estudantes do Laboa, mas a partir do Laboa, né? Como eu sou coordenador do Laboa, eu falei, poxa, como é que eu posso trazer o aluno da graduação, que muitas vezes está vinculado muito à pesquisa acadêmica, mas mostrar para ele que tem formas dele fazer um diálogo com a sociedade, mesmo que remotamente, mesmo que pela internet aí, pelas redes sociais. E aí eu estou ministrando uma disciplina chamada, né, Fisiologia Vegetal. Nessa disciplina, a gente trata de assuntos específicos para a produção, que está relacionado com o crescimento e desenvolvimento dos vegetais. Então, uma planta, para ela virar planta, primeiro ela foi semente. Né? Uma semente, para estar pronta para ser germinada, ela veio de um fruto. Né? O fruto veio de uma planta. Então, você tem esse ciclo. Mas só que a planta, para produzir o seu alimento, ela precisa do sol. Então, ela busca lá na fonte da física a luz, né? Conteúdo físico mesmo. O metabolismo está relacionado com a química, né? A bioquímica. Então, a gente tem vários assuntos e eu tenho trazido isso na disciplina e pedido aos estudantes para pensar em como difundir esse conhecimento para um público específico, que é o agricultor e a agricultora, o camponês e a camponesa. Então, em vez de dar uma prova escrita sobre, sei lá, nutrição mineral em plantas, né, que é um assunto, né, um conteúdo da disciplina, eu vou e coloco os estudantes para pensar uma maneira de dialogar aquele assunto com agricultores. E aí, assim, a gente tem tido, assim, experiências muito bacanas, né? Eu até encaminhei um para Henrique esses dias, do seu Francisco, né? Falando do nitrogênio, o estudante explicando para o seu Francisco, né? Que é um agricultor, uma forma teatral dele falar, conversar, dialogar com o seu Francisco, mostrando qual a importância do nitrogênio para as plantas, para os animais, para o meio ambiente e para nós, né, seres humanos. Então, assim, ficou bem legal. Gente, lembrando, né, somos biólogos, biólogas, né, ninguém é formado em arte cênica, ninguém é formado em artes visuais, né, Vitor? Todo mundo... Calma aí, que Henrique é formado em artes cênicas. Não, mas nós da biologia, não. Ele é bom no que faz, a gente está aprendendo. Né? Mas aí, gente, então... Ao mesmo tempo, a gente vem trazendo o aluno da graduação e mostrando para ele que o conhecimento que ele tem pode ser, né, dialogado com outros pela rede social. E a gente tem conseguido uma aderência muito grande dos estudantes. Né? Nós vamos ter um dia de campo na feira, que vai ser um dia de campo que os estudantes vão levar um folder falando sobre água no solo. Então, mostrando desde quando a água, que está ali disponível no solo, ela entra na raiz e sai lá na folha.
né? Então, é óbvio que o agricultor ele tem o conhecimento empírico de como isso funciona, mas a maioria dos estudantes não sabiam disso. É um conhecimento novo para eles, né? Então, eles terem esse contato, levar o folder pronto e dialogar com uma agricultora, eu acho que vai ser uma troca de experiência muito bacana, né? Então, a gente está marcado aí logo, logo, a gente fazer essa atividade, e provavelmente, é óbvio que vai virar uma publicação no Instagram, né, para difundir isso, uma publicação no YouTube, eu acho que não podemos deixar de fazê-lo, né? E aí, gente, trazer o aluno da graduação para a extensão, né? Mesmo olha, eu estou unindo ali o ensino, a aula, né, a atividade de aula, a atividade avaliativa, ao invés de ser uma prova escrita, eu substituí essa prova escrita nesse tempo de pandemia por uma criação. Os alunos falam, nossa, professor, dá muito trabalho, né? Porque tem que ler o livro, né? É o que eu ia falar. Professor, no meu curso Sim. de arte, geralmente a gente não tem prova. A gente começa por esse princípio. A gente não tem prova. Geralmente são projetos, e esses projetos dão 15 vezes mais trabalho para fazer do que uma prova. Se o professor Felipe, o coordenador do NEDET, pedisse para a gente escrever um artigo por mês, a gente ia conseguir? Ia, com toda certeza. Ia ser prazeroso? Não. Porque não tem graça. A graça de fazer a extensão é ter esse contato, como o senhor estava falando, de ter esse dia de campo, né? Da gente ir lá e produzir e ver esse conhecimento e, a partir disso, escrever alguma coisa, mas tendo esse contato. Vitor, do artigo... Outra coisa que o senhor falou... O artigo tem controvérsias aí no chat, viu? Eu vi. Eu vou fingir que não vi. Ó, mas aí tem uma coisa sobre isso, que é como é que a gente estava falando antes, né? Como é que vai atrair o público, que o senhor falou que tem que ser engraçado, que tem que ser para frente, porque tem que ter essa relação. Porque não é só no podcast, que é o tema central dessa mesa, mas a gente sabe que quando fala de agroecologia e quando fala de laboratório, núcleo, qualquer coisa dentro da universidade que vai parar em extensão, a gente sempre expande para zilhares de outros ambientes e mídias. A produção desse conteúdo sempre é pensada para um público específico, que geralmente são os jovens. E esses jovens, que é o que a gente acha, entre várias aspas, é o que interage nas redes sociais. Mas, assim, uma pergunta bem simples e direta, bem simples. Vocês já viram no Instagram de vocês qual é o público que realmente engaja? Vocês já viram esse insight? Porque eu digo assim, de forma bem simples, que no NEDET e no Ecos também, geralmente são jovens, não é, Henrique? Se não me engano, é de 20 anos até 35, por aí. Esse é o público que geralmente tem acesso. E aí, como é que a gente vai engajar esse público? Henrique já falou aqui que a gente tem esse jogo do teatro, né? Na primeira temporada lá do NEDET, a gente teve a empanada, que inclusive, assim, gente, eu não sei se o Henrique preparou, mas a gente super queria fazer uma empanada com vocês, que é um dos momentos mais engraçados da primeira temporada, que é literalmente jogar os participantes de paraquedas numa história totalmente aleatória e diferente. Eles têm que sair daquele lugar do jeito mais possível e imaginável, falando sobre o tema específico que ele foi jogado lá. E assim, no decorrer das temporadas, a gente sempre vai inventando coisa nova. Inclusive, o professor Fernando participou, viu? Ele tá dizendo aqui do Labor, mas ele participou no podcast do NEDET também. Ó, tá vendo? Sim, com vocês, sim. Olha, tá vendo, Henrique? Sim. Só uma coisinha aqui, né? A Rayane colocou aí que o público do Laboa geralmente é jovens e principalmente mulheres, né? O público feminino, né? Sim, pesquisador, gente, já olha assim, a possibilidade de fazer uma pesquisa com aquilo. Então, nós publicamos, né, no ano passado, no Enex,
um perfil das pessoas que estavam no Labor até aquele momento como seguidores, e para esse Enex a gente vai tentar publicar novamente, atualizar isso aí. Então eu acho bacana, porque responde essa pergunta, Vitor. E, de fato, o mais difícil é chegar no agricultor. O mais difícil. Então, nós estamos optando pelos vídeos curtos, quando é produção nossa, 3 minutos, 5 minutos, porque esse a gente manda direto para os agricultores que a gente tem o contato, e esses aí assistem. Como é um vídeo curto, eles assistem. Mas quando é vídeo longo, esquece, não assiste não. Então é uma dificuldade que a gente tem. Eu super entendo, porque a gente no NEDET também faz documentários. E assim, o apoio do Labor nos documentários parece que não existe, mas existe demais, viu? Existe muito. Porque é para a gente ter contato, para a gente conseguir conversar. Inclusive, até às vezes no transporte, principalmente o professor Fernando, que levou a gente lá para o sítio do Seu Luiz. Luiz. Gente, é longe, viu? É longe. Mas foi bom. Henrique, diga aí como foi. Diga aí, que eu quero saber. E ele vem, tipo, joga a bomba e segura essa aí. Mas assim... só antes de eu falar uma coisa, gente, se tiver alguém também que quiser colocar, fazer alguma pergunta, alguma outra coisa, tá certo? A gente já tá entrando nesse debate, assim, naturalmente já entramos no debate. Então, quem quiser fazer alguma pergunta ou algo assim, fique à vontade, tá certo? Então, vamos lá. Pois é. Como eu havia falado, né? O podcast, ele não foi só, né, uma ideia inovadora. Ele foi literalmente uma porta. O podcast, ele foi literalmente uma porta para poder a gente ter acesso, né, a outros meios e encontrar outras formas. Literalmente, a gente sai dessa ideia de trabalhar presencialmente, né, que é algo, inclusive, que eu acho que a gente vinha até meio que, me arrisco a dizer que seria até uma zona de conforto, porque da forma com que a gente teve, né, abruptamente, de que mudar, né, de uma oficina presencial, de um encontro, que era o que a gente acontecia, né, para algo totalmente digital e, enfim... E, de repente, a gente se viu lá em Sapé, né? Que é uma cidade, eu acredito que seja região litorânea também, né, professor? Zona da Mata. Zona da Mata, da Paraíba. E aí a gente foi para lá gravar, né, um documentário. Então, é muito interessante, como eu havia dito, né? O podcast, ele foi literalmente uma porta para a gente ter acesso a outras formas de produzir, e conhecer como que funcionavam as mídias digitais, né? Porque, como o Vitor está falando, essa questão do engajamento. Às vezes, muito importante isso, porque às vezes você tem um material bom, você produz algo muito interessante, curioso, e que poderia, né, ser um material riquíssimo. E aí, como que você engaja esse material, né? Como que você engaja um podcast? Como que você engaja um documentário? Como que você leva isso, né? E o professor Fernando colocou também essa questão, né? Se for algo assim gigante, esquece. E se não tiver dinamismo, então... Vitor, Henrique, naquele dia, com as filmagens, a gente ainda teve a oportunidade de fazer uma videoaula sobre uma aula de campo remota, que os alunos adoram. O seu Luiz mostrando as plantas, a interação, as doenças causadas pela falta de nutrientes nas plantas e tal. Então, assim, todo semestre eu falo, olha, gente, como nós estamos em pandemia, não podemos ir lá no campo, eu trouxe aqui para vocês o seu Luiz, que vai dar uma aula sobre o campo. E aí, rapaz, é muito legal, sabe? E o seu Luiz como vários outros agricultores, né? Sabem muito do campo, da relação com a natureza.
E Gabriela tem uma história para contar, viu? Ela, como mulher, ela vivenciou uma experiência, né, que ela vai ter que trazer isso aí uma hora para a gente. Acho que esse é o momento. Como é que foi, Gabriela? Uma experiência única, viu? Eu fui numa reunião da própria comunidade, né, da Ecovase, e lá estava tendo a reeleição da presidência da Ecovase, e foi algo muito, muito legal, porque eu vi o que eu já havia lido sobre a agroecologia, sobre esse lado social, sobre esse incentivo da mulher, como eu tinha falado anteriormente, e lá eu vi, durante a eleição, estavam as mulheres tentando se incentivar e tal, e também tinha o incentivo da participação dos jovens, algo que tem sido buscado desde muito tempo. E foi literalmente uma experiência única, muito rica, onde eu vi quão ricos são os saberes deles, e também pude relacionar o que eu estou aprendendo na universidade com o campo. Como o professor falou, é muito interessante essa ida ao campo, essa visão dos camponeses, porque dá para relacionar o que a gente aprende como biólogo na universidade com o cotidiano deles. Gabriela, a extensão na sua vida está fazendo diferença? Total. Olha, vamos jogar aí a bomba, né? Por que, Gabriela? Totalmente está fazendo diferença. Tanto sair daquele conforto de só estar aprendendo as coisas, de estar na teoria. E era algo que eu tinha muito medo de fazer a biologia, principalmente bacharelado, por estar só apenas dentro da universidade, que eu havia essa visão, né? Estar apenas só dentro da universidade focada naquilo, só aprender e tal, e depois ir para a pesquisa. Mas o professor mostrou essa outra porta, né? Dos projetos de extensão, do campo em si, de poder aplicar o que a gente aprende na universidade na vida, do cotidiano dos camponeses. É experiência demais, viu? Eu fico... Parece que eu tô perdendo as palavras, é porque eu tô. Porque é muito conhecimento, são muitas informações, e é uma troca muito boa da gente ter, porque isso aqui não é uma reunião organizada, não, isso aqui é uma mesa redonda para a gente realmente discutir, para a gente poder conversar, para a gente compartilhar. E a gente está chegando no final, porque o planejamento era de 1 hora para a gente colocar no YouTube, né? Então, se você assistiu até aqui, ó, parabéns, confio em você. Henrique, você quer fazer um encerramento formal? Vou sim, faço sim encerramento. Só antes de eu encerrar, né, para dizer que, acho que para encerrar, né, essa mesa, esse bate-papo, é muito curioso, né, as formas, os caminhos, por onde a gente caminha, né, e aí eu vou, talvez, parafrasear Paulo Freire, dizendo que o caminho, e ele dizia que o caminho se faz caminhando, vamos colocar assim, né? E é, de fato, o caminho se faz caminhando, né? Todas essas histórias, essas coisas que a gente conseguiu ver aqui hoje, são frutos de um caminho, literalmente de um caminho, e de algo que a gente vai aprendendo e se aprimorando e vai, né, se fortalecendo. E o professor Fernando colocou nessa questão de que seremos, de fato, né, uma outra geração. E até ouso dizer que a nossa formação, depois desse período todo, será uma outra formação, né, completamente diferente. E para a agroecologia, eu acredito que isso seja não dá para dizer que é uma porta, é um túnel, é uma coisa gigantesca se abrindo, porque é difundir, é levar, é divulgar a agroecologia para outros espaços, né? E não só para os espaços comuns, mas para os espaços incomuns, que é justamente nesses espaços que a gente precisa falar mais ainda da agroecologia e de outras temáticas tão importantes, né? Que a agroecologia nos dá essa possibilidade. Eu estou muito feliz da participação do professor Fernando, da Gabriela, né? Rayane está aqui dividida, meio Nedete, meio Laboa, enfim. Mas eu estou muito feliz com a participação de todos vocês. Gostaria de agradecer, né? Dizer que, antes de tudo, assim, esse é um momento, um pequeno momento
né? Porque eu acredito que a gente poderia ficar aqui falando por horas e horas e teria sempre muito mais coisa para a gente poder conversar e apresentar e levar essas histórias, essas experiências para outras pessoas, né? Mas muito grato. E eu vou fazendo um encerramento antes das nossas falas finais, mas eu vou deixar aqui. Vamos lá, eu queria, antes da gente encerrar, claro, né, dizer para quem está assistindo que essa é uma programação da segunda semana, né, de Independência e Arte, promovida pelo NEDET UFPB, que se encerra amanhã, dia 9 de setembro. Então, nós ainda temos ainda algumas coisinhas amanhã para poder colocar, né, algumas obras, exposições. Dizer que o evento, assim, já estou maravilhado, ele já está se encerrando também, mas que quem quiser pode conferir, ele está todo no nosso feed, a gente gravou as mesas, então vai estar no YouTube, quem quiser depois pode assistir. Dizer também para que vocês sigam, né, não só as nossas redes sociais, que é o nosso Instagram, @NEDETUFPB, e o canal do YouTube também, NEDETUFPB, mas também sigam Laboa lá no Instagram, no YouTube, certo? Confiram o nosso material, porque o material, de fato, é muito bom, e eu sou suspeita para falar, mas enfim. Bom, gostaria também de agradecer a presença, né, do professor Fernando, da Gabriela, Rayane e todas as outras pessoas também do Laboa, os outros extensionistas. Agradecer ao FPB, assessoria de extensão, do CCN, a ProEx, a COPAC. Agradecer ao nosso coordenador, o professor Felipe Marini, que também está aqui, coordenador do NEDET UFPB. Agradecer, claro, aos extensionistas, né, que estão aí produzindo essa semana de Independência e Arte e tantas outras coisas, tanto do NEDET quanto do Laboa. E agradecer, é claro, a todos os presentes e não presentes, que de alguma forma estão assistindo isso. É uma honra fazer parte desse projeto e estar com vocês nessa noite. Meu muito obrigado. Fiquem todos na paz. Professor Fernando, Gabriela, fala de vocês. Fiquem à vontade. Diga, Gabriela. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, compartilhando a minha experiência, de fato. Foi muito legal esse bate-papo, foi muito único. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Isso, eu também quero agradecer, né, dizer que a equipe do Laboa está plenamente à disposição e parceira sempre do NEDET. O professor Felipe, a gente se conheceu aí por acaso, né, professor Márcio do DSE me apresentou o Felipe em um dia qualquer e desse dia em diante a gente continuou trabalhando junto, né? E eu quero deixar uma coisa aqui registrada, da importância da extensão universitária na formação acadêmica, Henrique. Para quem conheceu Gabriela há 1 ano e meio atrás e vê Gabriela hoje nessa desenvoltura para conversar, se comunicar, vê o quanto a comunicação, ou o quanto a extensão universitária ela é importante para mostrar um caminho, né, para o estudante em que ele desabroche a comunicação mesmo, que ele possa se colocar aí numa perspectiva de ser uma conexão, né, entre o saber popular, né, o conhecimento acadêmico, a academia e a rua e a sociedade, né? Então, parabenizar a Gabriela, né, que era muito tímida e ela está vencendo essa timidez, né? E isso é muito bom profissionalmente para você, viu, Gabriela? Meus parabéns mesmo. É isso, gente. Muito obrigado e à disposição aí. Antes de terminar, eu só queria falar uma coisinha. Eu posso falar? A gente deixa. A gente Pode. deixa. Eu não sei também, eu ia falar para o professor Felipe, ele abriu a câmera, não sei se ele queria falar, mas enfim, se ele quiser falar, professor Felipe também, quiser falar alguma coisa. Isso eu não. Amanhã nós vamos falar muito, né, Felipe? De manhã. Gente do céu. Eu queria assim, ó. Amanhã já começa logo cedo, né, Fernando?
8h30. Amanhã a gente vai começar a pensar logo cedo. É que eu tô Diga, aqui, sabe, Vitor. aqui, ó. Tô aqui auxiliando aqui. Diga, Vitor. Sim, eu queria falar duas coisas. Uma é sobre timidez. O senhor me vê rindo aí, tentando falar, fazendo tudo isso. Eu sou mega tímido. Eu não consigo nem pedir pizza pro telefone. Eu não consigo pedir pão na hora de comprar. Então, assim, é difícil. Uma segunda coisa é, para as pessoas que estão participando aqui, esse é o momento de passar a lista de presença para a gente fazer o certificado. E, se Henrique me permite, eu queria dar uma notícia que, assim, para a gente é incrível, do NEDET, e a gente ainda está meio assustado, que é, a gente foi convidado para participar. Na verdade, a gente já está participando, assim, encontraram a gente para a primeira mostra, o NBcast de podcast universitário. Então, a gente já está fazendo parte da primeira mostra de podcast universitário, assim, do nada. E a gente está muito feliz com isso, é muito gratificante de, literalmente, do nada, a gente recebeu uma notícia dessa. E assim, a gente espera muito que o podcast universitário, principalmente essa podosfera agroecológica, né, que a gente pensa nisso, consiga florescer, consiga produzir, consiga ganhar novos caminhos e que a gente se encontre lá no final e fale, nossa, eu lembro de você. Oh. Exato. De toda forma, obrigado e até a próxima. Eita, o dia do evento, vamos lá, é do dia 27 de setembro ao dia 1 de outubro. Então a mostra vai ser nesse período todinho. A mostra vai estar disponível, né? E aí no dia 28 de setembro, nós fomos convidados a participar de uma mesa para falar sobre o nosso podcast. Então, dia 28, se não me falha a memória, às 10 horas da manhã. É um evento da Universidade Federal de Brasília. E é só acessar o NBcast que vocês têm todas as informações lá. E tá até rolando um prêmio também, né? Não é um prêmio simbólico, mas é um prêmio para melhor âncora, roteiro, enfim. E vamos ver se dá certo, né? Vai fazer do prêmio uma rachadinha com o Vitor? Eu não podia sair sem essa. Eu vou ganhar para ganhar, eu ganho também, Fernando. Aí eles e eu.